Olá, minha querida turma, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste aí do canal do professor Wallace. Eu sou o professor Wallace Alvarenga, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindas e bem-vindas. Enfim, o tema da nossa aula de hoje é sobre frações. As frações, mas o que é esse nome estranho aqui, frações? Fração significa a divisão de um inteiro. Ou seja, né, vamos imaginar que este círculo aqui seja uma pizza, aquela pizza gostosa que vocês vão comer lá na pizzaria com a família de vocês. Enfim, uma pizza é uma unidade, é um inteiro. Mas a pizza será dividida em fatias. As fatias serão as frações. Quando você divide a pizza em duas fatias iguais e pega uma das fatias, você pegou um meio. Um meio significa um inteiro, né? Tá aqui no numerador, né? Se lembrando que o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo. Ou seja, você dividiu em duas partes ao inteiro e pegou uma parte para você, né? Ou seja, meio. Um inteiro dividido por 2 e você pegou, né, uma parte. Então, 1/2. Mas e se você dividir essa pizza em 3 fatias diferentes? Simples. Você dividiu ao inteiro em 3, né? E pegou 1. Então, 1/3. Assim, lembrando que o numerador, né, também pode ser maior que 1. Né? O numerador é a parte que você pega, né, daquilo que você dividiu. E o denominador, que é o número de baixo aqui da fração, é em quantidades que você acortou essa pizza, assim, ou seja, em quantidades que você a dividiu ao número inteiro. Aqui, né, no primeiro caso, assim, o número 1, né, você vê que ele não tem a denominador, porque ele é um número inteiro, né? Assim, nesse caso, né, quando se trata, né, de número inteiro, o denominador dele é sempre 1, né? Ou seja, 1/1. Mas, né, quando o denominador sempre é 1, né, ele simplesmente não aparece. Porque aqui não tem necessidade. Ou seja, né, o denominador que vocês vão, né, vão assim, ver nas frações aparecendo é sempre 2 ou mais do que 2. Aqui nós temos essa pizza, né, dividida em 4 fatias né, e você pegou apenas uma fatia, né? Ou seja, aqui nós temos 1/4. Né? Logo abaixo aqui nós temos 1/8, né? 1/8, assim, o que é? Né? É você pegar justamente um, um quarto aqui dessa pizza e dividir por 2, né? Quando você se divide por 2, é a mesma coisa de você, né, multiplicar por meio. Aí no próximo capítulo nós veremos como é que faz a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração de frações. Ok? Enfim. Mas a pergunta: o numerador pode ser maior do que 1? Né? O numerador é o número que fica em cima. A resposta é sim. Aqui, né, aqui nós temos
a um inteiro e vamos dividi-lo em 4 partes. Se eu pegar só essa parte aqui que está em colorido, né, de azul, em rachurada, assim, né, a parte branca é que eu não vou pegar. E eu pego, né, 1/4 e eu torno a pegar mais 1/4 e eu torno a pegar mais 1/4. Aqui no total nós temos 3/4. Mais o que são 3/4? É 1/4 mais 1/4 e mais 1/4 do total. Se eu fosse pegar essa daqui também, aí eu teria pegue 4, né? Por exemplo aqui, 4/4. E 4/4 é igual a essa pizza inteira. Então nós podemos dizer que é assim, que é igual a 1 inteiro. Ok? É 1 inteiro. Né? Ou seja, né, toda vez quando o numerador é igual ao denominador, nós podemos dizer que se trata de 1, né, de 1 inteiro, né? Ou seja, é só você dividir ao número de cima pelo de baixo. E o resultado, né, da divisão é o número inteiro. Enfim, aqui no numerador 3, né, porque você pegou a 3 partes aqui. E 4, né, porque, assim, e 4 aqui né, no denominador, porque você dividiu essa pizza em 4 partes. Enfim, agora né, nós podemos falar de número misto. O que é esse número misto? É sempre o número inteiro mais uma fração. Ou também pode ser representado por uma fração imprópria. Até agora, nós só falamos de frações próprias. A fração própria é sempre quando o denominador é maior do que o numerador. Né? Se lembrando, assim que o numerador é a parte que você pega para si, né? São assim, os pedaços que você vai pegar para você. E o denominador, né? E aqui, assim, ou seja, assim, o numerador você pegou para você pegou 3. E o denominador é em quantas partes você dividiu o inteiro, né? Ou seja, se você dividiu ao inteiro em 4 partes, o denominador 4, né? Você pegou 3, né? 3/4. Então você pegou 3 partes de 4 aqui dessa pizza inteira. Enfim, nesse caso, até agora, nós só estudamos as frações próprias, que são números sempre menores do que um inteiro, né? Um inteiro, podemos pegar isso daqui tudo aqui, ó. Isso aqui tudo aqui é igual a 1. É um inteiro. Agora, nós vamos estudar números mistos. O número misto, que é o número, que é o número inteiro, cheio, mais uma fração de um outro inteiro, assim, ou seja, sempre é maior do que 1, entendeu? E como ele é assim, maior do que 1, ele também pode ser representado por frações impróprias. Fração imprópria é sempre quando o numerador, ou seja, assim, o número de cima, assim, o número de partes que você pega, é sempre maior assim, do que o denominador, né? O denominador é assim, né? Em quantas partes você vai dividir o inteiro, né? Ou seja, né? Pense comigo, assim você dividiu ao inteiro só em 2 partes, mas você pegou 3 dessas partes,
Então, na verdade, assim você pegou o 1 inteiro, né, que seria essas duas metades, e mais a metade de um outro. Está me entendeu? Assim, assim, desculpa. Está me entendendo como é que é? Por exemplo, aqui você pegou a três metades, né? Ou seja, três meios, né? Então você pegou, pegou, né, assim, uma pizza, aí você dividiu ela em duas fatias iguais, né? Em duas partes iguais. Você pegou essas duas partes iguais para você e ainda você pediu outra pizza do mesmo tamanho e dividiu aquela outra pizza em, em duas metades, né? E você pegou ainda aquela outra metade da outra pizza para você, né? Ou seja, no total, ao que você pegou para você foram três partes, né? Mas você dividiu assim, a pizza inteira, nos dois casos, em apenas duas partes, né? Ou seja, você pegou três, né, três meios. E podemos dizer também que você pegou uma pizza, é um inteiro aqui, um meio. Assim que seria um, que é o, assim que essa pizza inteira, e mais a metade da outra pizza. Assim, ou seja, né, você pegou mais do que uma pizza inteira para poder comer. Aqui no exemplo de baixo, né, nós temos essa mesma pizza aqui dividida em três partes, né? Por isso que o denominador é 3. Mas você pegou 4 terços, assim, você pegou 4 partes dessa de 3, né? Ou seja, né, você pegou a pizza inteira e mais a terça parte de uma outra pizza que você pediu, né? Ou seja, né, você pediu, né, duas pizzas, você dividiu assim, essas duas pizzas em três partes, né? As pizzas têm o mesmo tamanho, né? E você pegou 4 partes para poder comer. Ou seja, você pegou, né, uma pizza inteira, aqui o número 1 inteiro, e mais um terço da outra pizza. O total, se você quiser assim, a transformar esse número misto aqui em fração imprópria, né, é só você contar a quantidade assim, de partes que você pegou para poder comer, né, a total de 4, e, e, e colocar como ao denominador a quantidade que você, né, assim, dividiu essa pizza inteira, né? Ou seja, você dividiu, né, as duas pizzas em três partes. Aqui o exemplo de baixo, aqui nós temos essa mesma pizza, né, dividida em 4 partes iguais, e você pegou 5 dessas 4 partes para poder comer. Ou seja, né, você pegou uma pizza inteira e mais um quarto da outra pizza, para poder comer. Ou seja, aqui nós temos esse número misto, que é ao inteiro mais a fração, que é 1 quarto. 1 e 1 quarto. Ou você poderá representar esse número misto, né, por uma fração imprópria, que seria 5 quartos, né, 5 no numerador e 4 como denominador, né? Ou seja, né, você se dividiu sempre em 4 partes, né, mas você pegou, né, 5 dessas 4 partes. É o mesmo esquema,
né, você pegou essas 4 partes aqui que se dividiu, né, da primeira pizza, né, você pegou essa pizza inteira e ainda você pediu outra pizza, né, a segunda pizza, aí você dividiu essa segunda pizza em mais 4 partes e dessas 4 partes, né, você pegou ainda uma parte para poder comer. Assim, ou seja, 5, né, no numerador 5 quartos, porque, né, você dividiu em 4 partes tudo, né, denominador, mas você pegou 5. Ou ou um inteiro e um quarto. Só lembrando, né, que toda vez quando, né, se falar, né, de número misto ou de fração imprópria, a fração na qual, né, o numerador, né, que é o número de cima, for maior do que o denominador, aqui é o número de baixo, sempre será maior do que um inteiro, ok? Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham sucesso, estudem mesmo, estudem bastante. Qualquer coisa e dúvidas aí pode me chamar né, nos comentários, né, ative o sininho, né, dê o seu like aí para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais. Um forte abraço aí para vocês e até a próxima aula.